Bom, então, eu vou só fazer a apresentação inicial e aí eu vou pedir depois para Isa complementar. Queria agradecer a todo mundo. A gente está iniciando as reuniões clínicas, então, de 2026. Esse ano a gente pensou em fazer alguns temas que não estão no livro, né? Então, que a gente vai lá, abre o livro e consegue ver lá. Então, vão ter temas bem diferentes aí ao longo do ano. A gente vai mesclar com a pediatria também, então vão ter assuntos de pediatria ao longo do ano, vão ter assuntos de cuidando de quem cuida. A gente pensou em colocar também cuidado paliativo na veterinária, então vão ter vários assuntos diferentes ao longo do ano e eu espero que vocês gostem. É sempre na segunda-feira do mês à noite, online. E para quem não pode assistir online, as reuniões ficam gravadas no YouTube, no canal do IDOR. Então, a gente convidou agora a doutora Isabela, que é a nova integrante da equipe de cuidados paliativos do Vila Nova Star. Ela é formada em cuidado paliativo e depois ela se especializou em gerontologia. E aí, então, ela vem falar um pouquinho para a gente sobre como a fragilidade também é um indicador, né, de um olhar paliativo, né, que a gente ignora tantas vezes, né, aquele idoso que não tem nenhuma comorbidade, mas é frágil, e o como é importante olhar para isso e como ele merece ter todo esse cuidado. Mas eu vou deixar ela falar mais. Bem-vinda. Obrigada. Vocês estão conseguindo ver a tela, né? Tá Sim, direitinho a tela aí para vocês? Pronto. sim. Então, boa noite para todos. Queria agradecer o convite de vocês. Fico muito honrada de estar aqui. É, Bom, nossa, saiu minha apresentação, né? Não, Tá doutora, ainda está. aparecendo. Tá normal. Tá aparecendo porque apareceu aqui que alguém comentou no chat, aí eu fui clicar, saiu para mim. Mas deixa eu só. Pra gente tá normal. Pronto, agora sim. Então, continuando, né? Eu queria agradecer o convite, uma honra estar aqui. Então, a minha ideia é falar um pouco com vocês sobre fragilidade, né, como um indicador do olhar paliativo e o quanto que isso tem impacto na vida dos doentes. Vocês podem tirar dúvida, perguntar, a qualquer momento a gente interrompe ou a gente no final pode fazer uma discussão, tá? Não tenho problema algum com dúvidas ali durante a conversa. Bom, trazendo um pouco sobre um contexto que a gente está hoje, né, todos os desafios que estão envolvidos com a própria transição demográfica que a gente já vem vivendo, né? Cada vez mais a gente percebe um número aumentado do número de idosos. A perspectiva é que em 2050, 80% dos idosos vão viver em países de baixa e média renda, né? O ritmo do envelhecimento hoje é muito mais acelerado do que no passado. A gente já percebe que em muitos países, desde 2020, o número de idosos, né, com pessoas com mais de 60 anos, ultrapassou o número de crianças com menos de 5. Então, tem mais gente envelhecendo do que criança nascendo. E a perspectiva desde 2015 até 2050 é que a proporção de idosos no mundo vai mais do que dobrar, vai quase dobrar, de 12% para 22%. E com mais idosos, né, cada vez vivendo mais, e a gente espera que cada vez mais a gente tenha acesso e com propostas e orientações para o envelhecimento saudável, também aumenta o risco e uma maior chance de síndromes geriátricas. E por isso que entra a fragilidade como uma síndrome geriátrica principal para a gente poder reconhecer precocemente, saber do que se trata e também poder intervir no campo do cuidado paliativo. A grande definição, né, já tiveram várias definições. Na década de 70, 80, quando começaram a falar um pouco mais sobre fragilidade, estava muito atrelado ao declínio funcional. E a gente sabe que a partir dos anos 2000, quando veio essa definição, da Linda Fried, nesse trabalho que teve um impacto muito grande na geriatria, a definição de fragilidade, a própria fragilidade acontece muito antes da perda funcional. A definição que tem, né, nas referências no livro, é essa daqui que eu vou falar para vocês, mas a gente vai esmiuçar
cada parte. Então, é uma síndrome biológica caracterizada pela diminuição da reserva fisiológica e resistência a estressores, resultantes de declínios cumulativos de múltiplos sistemas fisiológicos, causando vulnerabilidade a desfecho adverso. Muito já vem se falando de uma analogia com um barco de papel, né? Imaginem que se a gente fizer ali a dobradura de um barco de papel, colocar num riacho, na água, a gente espera que até com um pouquinho de vento ele consiga ali flutuar, mas qualquer intempérie, se a gente pensar se chover ou se alguém lá for lá e chutar esse barquinho, encostar nesse barquinho, mesmo com a mão, ele vai afundar e não vai continuar fazendo, né, seguindo o seu percurso. Eles fazem muito essa analogia com idoso frágil. Se a gente puder fazer um comparativo, imaginem uma pessoa jovem andando na calçada que tem um buraco enorme. O que que ele vai fazer? Ou ele pode até tropeçar, mas ele vai tentar desviar, ele vai ver a tempo, né? Mesmo que ele tropece, opa, ele consegue ali se erguer e logo continuar a caminhada. Um idoso frágil, ele vai ter uma maior dificuldade de reagir a esse fator, né, que ele encontrou no caminho, a esse buraco. Então, ele se torna muito mais vulnerável a ter um desfecho adverso com uma intercorrência clínica que, para um paciente mais jovem ou um paciente idoso que não seja frágil, responderia com uma melhor resiliência, né? Então, quando a gente fala de fragilidade, vem muito o conceito que eu quis trazer para vocês da capacidade intrínseca. A capacidade intrínseca ela é a soma, né, o conjunto de todas as capacidades físicas e mentais do indivíduo. Isso envolve a vitalidade, que está muito relacionada com a energia, com o equilíbrio, a cognição, a parte psicológica, sensorial e a locomoção. E quando a OMS traz esse conceito, relaciona-se com a capacidade funcional. Então, é tudo aquilo que esse paciente, né, tem de capacidade intrínseca e como que ele interage no meio ambiente. E a gente já falou, né, o declínio da capacidade intrínseca ela vai acontecer antes da perda funcional e do desenvolvimento da própria fragilidade. No, nesse diagrama que a OMS fez em 2015, eu trouxe para vocês que eu gosto muito de relacionar com alguns gráficos que a gente tem já conhecidos no cuidado paliativo, né? Eu não sei se vocês veem o cursor aqui do mouse, mas se a gente olhar aqui nessa primeira parte, é um adulto, né, que tem ali o seu auge de capacidade intrínseca, que é essa linha vermelha, associado ao auge ali da nossa capacidade funcional. Então, ele consegue fazer as coisas, os serviços de saúde vão estar muito focados justamente na prevenção e na detecção precoce de doenças. Então, é aquele adulto ou o idoso jovem que a gente começa a ter um olhar totalmente focado para prevenção, imunização e tudo isso. Quando a gente começa já a ter um declínio, que é essa segunda parte aqui, o que acontece? O declínio da capacidade intrínseca é muito mais intenso do que a capacidade funcional. Então, ele tem sim uma perda da capacidade intrínseca, também relacionada ao envelhecimento, e a ideia dos serviços de saúde é tentar reverter ou tentar deixar esse avanço ou essa incapacidade que ele pode adquirir que seja cada vez mais tardiamente. Os serviços de saúde, juntamente com o ambiente, nessas outras duas partes aqui de baixo, vão tentar promover mudanças de comportamento e mudanças do ambiente para tentar fazer com que esse paciente se adapte a essa nova realidade com essa perda da capacidade intrínseca. E aí, pensando em quadros mais avançados, quando já tem uma queda, e aí mais considerável da capacidade funcional e também da capacidade intrínseca, é um paciente que já está mais frágil, que a gente vai conduzir e manejar comorbidades crônicas, e aí que entra muito mais o cuidado paliativo, né? Tentando garantir um fim de vida digno, tentando remover as barreiras de acesso, seja acesso à medicação, participação na sociedade, né? Tentar compensar essa perda da capacidade funcional.
e não tem como ver esse gráfico e eu, como paliativista, relacionar com outro que eu gosto bastante, que é de qualidade de vida. Se a gente tivesse mais tempo, e eu queria, né, eu gosto de fazer essa pergunta: qualidade de vida. Se a gente perguntar para qualquer pessoa aqui na sala, cada um vai responder uma coisa diferente. É muito difícil. Existem algumas ferramentas validadas que nos artigos científicos eles usam para mensurar a qualidade de vida, mas para a gente falar sobre algo palpável é difícil, né, classificar o que é qualidade de vida. E tem um paliativista argentino que eu particularmente gosto bastante, que é o Gustavo De Simone, que ele coloca de uma maneira muito simples e gráfica o que é qualidade de vida. Então a gente tem a linha tracejada, que é toda a nossa expectativa, né? Tudo aquilo que a gente gosta de fazer e que a gente espera conseguir fazer. Mas com o adoecimento, com uma doença grave, incapacitante, ameaçadora à vida, esse indivíduo ele começa a ter uma nova realidade. E a qualidade de vida é justamente a distância entre esse tracejado e essa linha contínua. E nós, como paliativistas, sempre devemos pensar e tentar ao máximo estreitar esse espaço, trazer essa realidade para essa expectativa desse paciente, tentar aproximar essas duas linhas para que com a nova realidade ele consiga se adaptar e fazer coisas que ele considera como qualidade de vida para ele, para esse indivíduo. Então, se a gente relacionar os dois gráficos, cuidado paliativo nesse momento, né, ali, desde quando esse paciente começa a perder capacidade intrínseca, a gente já pode atuar principalmente para promover qualidade de vida. Trouxe esse gráfico que provavelmente vocês já devem ter visto, mas ele traz muitas trajetórias das doenças. Principalmente, eu queria comparar com as outras doenças, né? O câncer, a gente já sabe, o paciente está bem, fazendo o primeiro, segundo, terceiro ciclo de químio, acompanhando. Quando ele começa a perder funcionalidade, é quando a gente reconhece a terminalidade dele, até ele falecer. E normalmente isso acontece muito rápido. Quando ele não tem resposta ao tratamento modificador de doença e entra na terminalidade de doença, ele vai falecer muito rápido. Paciente com falência orgânica tem esse curso que tem um status funcional, tem uma descompensação interna, um DPOC descompensado, uma insuficiência cardíaca, volta para casa, tem outra descompensação dali 3, 4 meses e por aí vai até falecer. Paciente frágil ou paciente com demência, ele já tem um status funcional mais reduzido e ele fica, né? A gente fala que é aquela curva lenta, eu brinco que sai do gráfico, aquele paciente que ele vai viver mais tempo com status funcional reduzido. Ele vai ter sim descompensações, mas ele tem ali uma sobrevida, principalmente aí trazendo mais o paciente com demência, de anos, né? E ele vai falecer, o tempo dele vai ser, um curso de doença pode ser muito mais arrastado. E como que a gente reconhece que esse paciente, né, e aí trazendo para a realidade dos pacientes frágeis, propriamente dito, como que a gente reconhece que essa internação, então já é um paciente frágil, que já tem um declínio funcional importante, que essa internação é mais uma descompensação do DPOC ou que ele de fato pode falecer? Não sei essa resposta. Muitas vezes a gente não vai saber. Obviamente, a gente vai olhar como um todo, né? E ver a gravidade daquela internação, quais são as injúrias, se teve disfunção renal, se não teve. Mas muitas vezes esse paciente que pode estar em fase final de vida, a gente não consegue, ficar muito difícil. É complexo entender do paciente frágil se é mais uma internação e ele pode falecer nos próximos meses ou se vai ser a última internação da vida dele. Ele tem uma descompensação aguda, ele se recupera, mas ele não volta para aquele status funcional que ele tinha. E aí ele tem uma nova descompensação, e geralmente essas descompensações ao longo do tempo podem acontecer por infecções, por delírio, por polifarmácia, por outras questões. E, bom, aqui o objetivo não é falar desse fenótipo, né, desse ciclo super fácil de entender, mas eu quis trazer para vocês para a gente pensar em alguns aspectos importantes da fragilidade,
porque isso vai de encontro com o que eu quero trazer, principalmente do apoio da equipe multidisciplinar e de como que a gente consegue reconhecer o paciente frágil. Então, a Linda Fried, que eu comentei no começo, juntamente com esses outros autores, quando eles lançaram um artigo sobre a definição de fragilidade, eles trouxeram esse ciclo né, que faz menção de como que é a parte fenotípica do paciente frágil. Então, está muito relacionado com uma desnutrição crônica, o paciente vai ter idoso que já tem uma ingesta inadequada de proteína, que pode ter alterações de paladar, que são, né, esperadas aí com a senescência, que pode ter dificuldade para se alimentar por conta da questão dentária. Tudo isso, ou ele pode ter uma perda de apetite atrelada a algum tipo de doença que ele tem. Tudo isso vai gerando uma perda de peso importante, uma sarcopenia, as próprias doenças que esse indivíduo pode apresentar ao longo da vida também podem cursar com sarcopenia, uma diminuição da taxa metabólica dele, ele vai andar menos, ele vai ter menos força. Isso tudo vai gerar um impacto na mobilidade dele, vai ter um gasto energético muito grande. E isso vai fazer com que ele coma menos. Então, esse ciclo ele continua se auto-perpetuando e o indivíduo vai ficando cada vez mais frágil. Então, esses são os aspectos que eu quis trazer aí como principais. E qual que é o risco, né? Como a gente pensa nessa interface da fragilidade com o cuidado paliativo? Onde entra o cuidado paliativo nessa história totalmente da geriatria, né? Idosos frágeis vão ter um risco muito grande de desenvolver alguma dificuldade de mobilidade, de autocuidado, tem maiores taxas de hospitalização e também de própria mortalidade. Alguns sintomas estão associados e são mais frequentes nos pacientes frágeis, como dor, fadiga, que podem estar relacionados com mobilismo, perda cognitiva, depressão, sintomas psíquicos, queda, distúrbio do sono. Falando um pouco sobre prevalência, então a idade é um fator bastante significativo, tem uma incidência de 9% em idosos entre 65 a 69 anos, e quando a gente pensa nos nonagenários, já vai para 40%. Né? Nos Estados Unidos, eles fizeram um estudo que cerca de 15% dos idosos são frágeis e 45% são pré-frágeis, que aí esse grupo tem um alto risco. Então, metade desse grupo de idosos tem um alto risco de progredir para fragilidade, para a gente entender o quanto que é frequente. A incidência, né, mundial é de 43,3 casos por 1.000 pessoas por ano, principalmente sendo mais comum naqueles idosos que já eram pré-frágeis. Isso vai ter um monte de repercussão, não só da dimensão física, mas também da dimensão psicossocial. Esses pacientes têm uma associação grande com maior taxa de declínio cognitivo, né? Esses pacientes deprimem porque ficam cada vez mais. Existe uma perda social importante, né? Muitas vezes o ambiente que ele estava inserido, as atividades que ele fazia, ele não consegue mais fazer por conta da fragilidade, e isso pode ter uma repercussão na saúde mental dele. A própria fragilidade social que vem à tona, como que é a rede de suporte desse paciente. Existem muitos idosos no Brasil, principalmente, que são idosos e são cuidadores de idosos, que cuidam de algum familiar e que às vezes acabam negligenciando o cuidado da própria saúde. Esses pacientes vão ter uma maior necessidade de visitas não planejadas ao pronto-socorro, com maior probabilidade de falecer. Bom, existem outros artigos também que começam a relacionar a fragilidade não só com risco de descompensação e de complicação por si só, mas também associados às outras doenças. Então, os pacientes mais frágeis, eles caem mais, eles podem ter resultados adversos em condições comuns, eles têm um risco aumentado de evento adverso cardíaco, né, de parada cardíaca, em pacientes que têm doença vascular periférica. Eles têm um risco aumentado de uma hospitalização mais longa nos pacientes com DPOC. Aumento também de hospitalização e mortalidade em pacientes que têm doença renal crônica. Eles estão muito mais propensos a sofrer complicações, infecções também e chances de evoluir para insuficiência respiratória após procedimentos que seriam de uma complexidade
reduzida para qualquer outro tipo de indivíduo. Então, o cuidado paliativo, o papel do cuidado paliativo tem surgido e tem ganhado destaque na literatura justamente por conta disso, por conta do risco que esses pacientes têm de ter uma alta carga de sintoma e, inclusive, de falecer numa dessas internações. Opa. Falando um pouquinho como que a gente identifica os pacientes frágeis. Existem mais de 70 ferramentas que auxiliam, os profissionais de saúde a diagnosticar a fragilidade. Eu não trouxe as 70 para vocês hoje, eu quis ser um pouco mais breve. Eu gosto bastante do Frail, porque ela é mais curta, ela não exige nenhum tipo de dispositivo. Existe também uma outra ferramenta que é bastante usada na geriatria, que é do fenótipo. Então, só que aí precisa do dinamômetro, né? Um aparelhinho que mede ali a força muscular. Mas eu trouxe para vocês aqui o Frail e uma outra para a gente poder trazer na discussão. O Frail são perguntas que a gente consegue numa anamnese identificar. E nem todas as ferramentas, cada uma é melhor para um setor que esse paciente se encontra. Não adianta a gente querer fazer uma super avaliação demorada num paciente que está na emergência, ou o paciente que está no ambulatório tem um perfil diferente de avaliação. Nessa daqui, do Frail, que é um rastreio, o que a gente precisa se atentar? Então, primeiro ponto, fadiga. Você se sente cansado nas últimas 4 semanas? Consegue subir um lance de escada para avaliar a resistência? A parte aeróbica, consegue andar uma quadra, né, um quarteirão? Tem mais de 5 doenças, e aí entram doenças crônicas, né, diabetes, pressão alta, insuficiência cardíaca. E tem uma perda de peso, que pode ser sutil, né? Você perdeu mais do que 5% do seu peso nos últimos 6 meses? Se a resposta for sim para mais de 3 ou mais itens desses 5, esse paciente é considerado como frágil. Se a gente tiver uma ou duas dessas 5, esse paciente é considerado pré-frágil. Se a gente não tiver, né, todas forem negativas, esse paciente é considerado robusto. Essa outra escala de fragilidade, né, é uma escala canadense que é mais usada para pacientes em contexto de unidade de internação. Eu gosto bastante porque ela é muito visual, né? Então a gente consegue ver claramente, tentar encaixar esse doente e perceber se ele é ativo, se ele já tem uma certa vulnerabilidade ou se ele já é considerado como levemente frágil, muito frágil ou severamente frágil. Então, depois eu disponibilizo a aula para vocês podem, para quem não conhece essa escala, ler em detalhe. E quando que a gente deve iniciar o acompanhamento de cuidado paliativo, né? Nos estudos mais recentes, tem um trabalho bacana que eu vou trazer para vocês, que eles trazem a indicação de acompanhar com cuidado paliativo desde o diagnóstico da fragilidade. O foco do cuidado ele vai ser multidimensional e a gente vai focar justamente no ganho de funcionalidade. Muitas vezes a gente vai ter o apoio ali muitas vezes, sempre a gente vai ter o apoio da reabilitação para esse paciente ter um ganho funcional e ter mais autonomia. E a gente sabe que né, na prática, a gente vai acompanhando os pacientes e percebe que é difícil identificar. A gente tem um perfil muito heterogêneo de fragilidade. Então, a gente precisa direcionar o nosso olhar para aquele paciente que tem um declínio funcional contínuo, que tem cada vez mais utilizado os serviços de saúde, aquele paciente que interna com recorrência, ou que procura muitas vezes o pronto-socorro e que tem sintomas não controlados. Eu gosto bastante, né, eu já assisti algumas aulas da doutora Sumika, que é uma geriatra que é fantástica, ela é especialista em fragilidade, e ela fala muito nas aulas que o paciente, né, não é mérito nenhum nosso, do profissional, reconhecer essa paciente como frágil. Então, se a gente vê uma paciente que é acamada, que está dependente dos cuidados, ok, ela é frágil. Se a gente olhar para isso daqui, a gente sabe, e que bom que cada vez mais tem aumentado o número de idosos nesse padrão, né? Esses idosos robustos, fit,
que conseguem fazer as atividades, muitos ainda trabalham com seus 70, 80 anos, fazendo atividade física, alimentação saudável, mas o grande desafio está nesses daqui, né? Eu criei essas imagens por IA, mas para a gente poder refletir e pensar em quantos pacientes que a gente já atendeu na nossa prática, na nossa vivência, que começam a ter uma maior lentidão na marcha, ou que perdem massa muscular, seja por alguma doença, que começam a internar por uma dor, enfim, e que vão dando alguns sinais que vão evoluir para fragilidade, né? Que já são considerados pré-frágeis e que vão evoluir para fragilidade e o quanto eles se beneficiariam se tivesse um olhar precoce que reconhecesse essa fragilidade ou a pré-fragilidade e a gente conseguisse intervir de forma positiva. Agora entrando cada vez mais no mundo do cuidados paliativos, né? Essa ferramenta é uma ferramenta muito utilizada para a gente guiar, né? Guiar o profissional de saúde a saber se esse paciente tem indicação ou não de ter um acompanhamento de cuidado paliativo. Então, ele traz justamente essas trajetórias do adoecimento que a gente falou no começo e um fluxograma para a gente, né, como profissional de saúde, se perguntar diante de um paciente: você se surpreenderia se esse paciente falecesse no próximo ano? Então, quando a gente já tem uma resposta negativa, né? Não, nossa, eu não me surpreenderia se esse paciente falecesse. Provavelmente esse paciente tem indicação de ser acompanhado com cuidado paliativo. E é muito bacana o GSF, que é essa ferramenta, acho que eu não coloquei o QR Code dela, mas a gente consegue facilmente no Google. Essa ferramenta é muito legal porque se você ficar na dúvida do primeiro passo, o segundo passo é reconhecer se ele tem indicadores gerais de declínio, que são esses daqui em roxo. O que é importante, né? Esse paciente, ele está ficando mais dependente de cuidado, ele tem internações, né, não planejadas, tá precisando ir para o pronto-socorro, ele já tem uma doença instável, avançada, que vem piorando, com uma alta carga de sintomas, tem presença de multimorbidade, houve um declínio funcional importante, então ele está ficando mais sentado ou deitado, ele está deixando de fazer as atividades da vida diária, ele está respondendo menos ao tratamento instituído para aquela determinada condição. Às vezes pode acontecer de ser uma escolha do paciente, né, de querer seguir com cuidado paliativo, ou o paciente está tendo perda de peso, e aqui a classificação é uma perda de peso considerável, de mais de 10% nos últimos 6 meses, ou ele teve um evento sentinela que contribuiu, isso é muito comum. Então, paciente que teve uma queda, paciente que está vivenciando um luto, faleceu o cônjuge, ele começa a ter um declínio funcional e piorar daquelas condições de base que ele tem por conta desse evento sentinela. Quantas vezes a gente vê isso na nossa prática, né? Também o fator relacionado a uma alteração laboratorial, com queda de albumina, que vai indicar ali que o paciente vem perdendo massa muscular. E aí, quando a gente vai, o último item é muito relacionado à medicina dos Estados Unidos, né? O último quadradinho, o que ele traz? Se ainda você tem dúvida se esse paciente tem indicação ou não, tem alguns marcadores que indicam a necessidade de acompanhar cuidado paliativo, ele traz algumas doenças e quais são os indicadores para reconhecer que esse paciente precisa desse acompanhamento e desse tipo de abordagem. E na fragilidade, ele faz um grande combo aqui de fragilidade, demência e multimorbidade. Então, eles colocam uma maior dependência, né? Algumas escalas de fragilidade, Rockwood, que eu não coloquei aqui, esse outro índex, ou o CFS-7, que é aquele paciente que já tem uma fragilidade, que ele já é considerado como muito frágil, posso voltar para vocês o slide, ou quando a gente reconhece pela AGA, né, pela avaliação geriátrica ampla, que tem um acúmulo de múltiplas morbidades. Então, o paciente está com fraqueza, perda de peso, fadiga, a fragilidade já está num grau mais avançado. Esse paciente vai se beneficiar de uma abordagem de cuidado paliativo. A gente tem uma ferramenta muito semelhante, que o objetivo é o mesmo, que ela é utilizada para identificar essas pessoas que têm o estado de saúde que está deteriorando ao longo do tempo e que a gente precisa
agir como equipe de cuidado paliativo e fazer uma abordagem, que é o SPICT, que é uma ferramenta validada no Brasil, então ela é uma ferramenta maior, vocês podem baixar depois com QR Code, mas aqui eu coloquei, né, como que a gente reconhece ali os indicadores gerais e depois os indicadores voltados para fragilidade. Então, é muito parecido com o que a gente conversou da outra ferramenta. Nesse trabalho, existem alguns domínios, eles trazem alguns domínios chaves, justamente para cuidar e para estar atento no paciente idoso, né, e frágil, né? Então, principalmente o controle de sintomas, abordagem do sono, abordagem da questão cognitiva, checar se esse paciente tem autonomia, se ele vai ter capacidade de tomada de decisão para participar, enfim, de diretivas antecipadas de vontade, do plano antecipado de cuidado. Avaliação multidimensional, com avaliação da questão psíquica, também da questão espiritual, avaliar a mobilidade, tudo isso está dentro do que o cuidado paliativo pode propiciar. Agora, a gente vai pensar numa trajetória, né, de um idoso frágil, né? Eu coloquei a foto dessa senhora, dessa imagem, mas a gente pode pensar num paciente que já tem uma fragilidade leve. Então, que está ficando mais lento, a velocidade de marcha dele começou a reduzir, ele está precisando de ajuda nas principais atividades instrumentais da vida diária, né? Dificuldade com compra, para caminhar fora de casa, com as refeições, com as próprias tarefas domésticas. E qual que vai ser a prioridade do generalista e do especialista em cuidado paliativo, né? Identificar os riscos que esse paciente tem, qual que é o suporte domiciliar dele, discutir valores e objetivos de cuidado, então fazer essa avaliação multidimensional. Nesse momento, se possível, elaborar ou revisar as diretivas antecipadas de vontade, incluindo tentar saber quem que vai ser esse procurador de saúde, quem que vai contribuir no cuidado caso ele não consiga manifestar como que ele quer ser cuidado no fim de vida, manejar os sintomas relacionados às multimorbidades e orientar sobre um apoio social. Pensando que esse idoso frágil, agora a gente vai para um contexto de uma fragilidade moderada, né? É aquele paciente que ele já tem bastante dificuldade para realizar as atividades fora de casa, as atividades domésticas, não consegue subir escada, necessita de ajuda para banho, para se vestir, pode ser que precise, né, de ajuda da cadeira de rodas para conseguir se locomover. Esse paciente, ele pode estar, além daquelas prioridades, a gente tem algumas que se somam, então ele pode ter uma maior carga sintomática, principalmente dor de espineia, vai ser necessário, né, se reavaliar os objetivos de cuidado, é um momento bacana para a gente pensar em reunião familiar, rever os medicamentos, se for preciso desprescrever algum medicamento que não vá de encontro com os valores desse doente e também atuar juntamente com a psicologia para ver como que está a saúde mental, o apoio social também. E aí, quando a gente pensa numa fragilidade severa, né, é aquele paciente que está totalmente dependente das atividades básicas da vida diária. Então, é um paciente que já é acamado, que não consegue se alimentar sozinho, não consegue também fazer a higiene. Só que é um paciente que a gente não espera que ele vá falecer nos próximos 6 meses. Então, muito do cuidado paliativo vai atuar no sentido de avaliação do sofrimento do paciente, né, com controle de sintomas, avaliar o cuidador, né, ter um cuidado direcionado para o cuidador, que muitas vezes encontra-se sobrecarregado com toda essa demanda do cuidado que vem aumentando. O apoio também à construção de legado, a terapia da dignidade, que seria um outro capítulo para a gente discutir, o cuidado centrado na pessoa, juntamente com as decisões de fim de vida, enfim, onde esse paciente, se ele já falou, onde que ele quer falecer, se quer, né, se ele tem preferência pelo óbito em domicílio, tudo isso já tem que estar muito alinhado com a equipe, com conversas claras, principalmente sobre o agravamento da doença, e sempre equilibrando os pratinhos, né, da esperança e da realidade, que muitas vezes as famílias pendulam entre esses dois, né, esses dois cenários, e a gente vai ali do lado manejando o sintoma e trazendo a nossa impressão sobre a fase que o paciente está. E quando a gente vem para esse quadro de fragilidade muito severa, que é o paciente dependente
e já muito próximo de falecer, uma baixa capacidade de recuperação, é importante a gente conversar com a família sobre o cuidado hospice, né, sobre a indicação de cuidado especializado em cuidado paliativo, planejar, caso esse paciente tenha alguma intercorrência, qual que vai ser o nosso plano de ação, se esse paciente vai internar, se o óbito a gente vai conduzir o fim de vida em casa, como que vai ser isso, quais são os trâmites funerários, né, controle rigoroso da dor e de outros sintomas, como a gente já tem que fazer lá desde o começo, garantir que esse paciente tenha acesso aos medicamentos essenciais, cuidado de fim de vida digno, né, principalmente alinhado com os valores, os objetivos de cuidado que a gente já estabeleceu, e sempre pensando nesse suporte psicossocial para a família, que tinha uma dinâmica de cuidado muito intensa e como que ela vai vivenciar, né? Já vivencia um luto antecipatório, mas depois vai ter uma mudança da dinâmica com o falecimento desse doente. Então, o cuidado paliativo vai gerar um impacto muito grande nesses pacientes frágeis, né? Um grande resumo do que a gente conversou é que já tem literatura comprovando aumento da qualidade de vida, redução do número de hospitalizações e garantindo um apoio integral também ao familiar. Não quero me ater a tratamento, tá? Mas coloquei esse slide mais para a gente saber que sim, é uma condição que a gente consegue se identificar precocemente, a gente consegue pensar em estratégias para reverter, e esse paciente frágil ele pode voltar a ser robusto e a gente tentar garantir uma qualidade de vida melhor para ele, dependendo da fase que ele está, mas é importante na avaliação geriátrica ter essa avaliação da cognição, do humor, do sensório, da locomoção, os aspectos sociais, né, e como que esse idoso consegue gerir ali as próprias relações, as próprias dinâmicas, controlar as doenças crônicas, polifarmácia, cessar tabagismo e etilismo, as intervenções dietéticas, que isso é o que vem bastante sendo falado, principalmente com o uso de suplementação proteica, melhorar a alimentação desse paciente. Esse paciente frágil, ele precisa de um acompanhamento multiprofissional. Assim como no cuidado paliativo, ninguém trabalha sozinho, né? A gente precisa de um apoio de toda a equipe. Esse paciente vai precisar de nutrição, ele vai precisar de fisioterapia, TO vai ser muito bem-vindo, odonto para melhorar a qualidade bucal. Então, tudo isso vai ser fundamental no cuidado, juntamente com a prática de exercício físico resistido. Para encerrar, eu não sei como que está o tempo aqui, eu quero que dê para a gente discutir um pouquinho. Quero trazer mais dois aspectos. Esse artigo foi publicado no final de 2025, é bem fresquinho, e aí foi um grande ganho para o cuidado paliativo, porque eles trouxeram a Sociedade Europeia de Cuidado Paliativo, fez um estudo grande em 28 países para criar recomendações de cuidado para esse paciente idoso frágil. E aí eles chegaram nesse consenso de 11 domínios com algumas recomendações. Eu não conseguiria trazer para vocês em detalhe cada recomendação, para quem tiver interesse, esse slide, esse QR Code leva para a gente conseguir baixar o artigo na íntegra. E é muito interessante, mas os principais domínios, né, principalmente abordar o cuidado paliativo em conjunto com a geriatria e a reabilitação desde o diagnóstico da fragilidade, né, promover qualidade de vida, focar na capacidade intrínseca daquele doente, com cuidado centrado na pessoa. O terceiro, né, o cuidado guiado por objetivo de cuidados, então respeitando os valores, o plano avançado de cuidado, as diretivas antecipadas de vontade. Um outro domínio importante nesse cuidado é a comunicação e a tomada de decisão, os cuidados de fim de vida, o apoio ao familiar faz parte integral desse cuidado, né? Eu falo que é o verdadeiro, ele se junta ao nosso time de cuidado, então como equipe e juntamente com os familiares para prestar um melhor amparo a esse doente. O sétimo é o cuidado e o apoio interdisciplinar, né? Focando em profissionais competentes para esse tipo de abordagem. Pensando aí no nono domínio, o cuidado contextualizado e culturalmente congruente para esse doente. O décimo domínio trazendo a abordagem comunitária, né, as políticas públicas.
e aí tentando prevenir que esse idoso tenha exclusão social, entre outros aspectos. E o último domínio relacionado aos princípios éticos e principalmente o combate ao etarismo. Bom, para encerrar, eu pensei em trazer um caso clínico, né, para a gente ver, e assim, eu tô há poucos meses com vocês no hospital e a gente já teve muitos pacientes frágeis, né? Eu acho muito curioso que às vezes as famílias não trazem como uma doença, né? É difícil para as pessoas entenderem que a fragilidade pode gerar um monte de complicação. A gente entende sim, o paciente tem câncer, ele pode piorar e falecer. O paciente tem DPOC, ele pode piorar e falecer. Mas o paciente frágil, as famílias precisam entender todo esse contexto. E aí, nesse slide, me tocou bastante porque eles trazem esse termo, né? Que uma paciente, eles descrevem o caso de uma paciente que eu vou compartilhar com vocês, né? Eles colocam um nome fictício, mas é uma idosa de 96 anos que tem uma demência leve, a moderada, que vem se agravando ao longo dos últimos anos, que precisa de cadeira de rodas, que está totalmente dependente para as atividades básicas da vida diária, que vem perdendo a mobilidade, e isso causou um impacto importantíssimo na qualidade de vida dela. E aí, numa das avaliações ambulatoriais, né, a equipe não recomendou fisioterapia por conta da dificuldade dela do deslocamento. Então, por que a gente vai indicar fisioterapia se ela não pode nem vir nas consultas e muito menos na avaliação difícil, na sessão da fisioterapia? E essa paciente foi piorando da depressão, até com o momento que ela fala, que ela conversa com uma amiga, como estava difícil suportar viver diante desse novo cenário que ela estava inserida. Né? Cadeirante, sem conseguir fazer as coisas sozinha, ela sempre tinha uma autonomia e ela prezava muito por isso. E a amiga trouxe, né, nessa conversa, a fisioterapia como uma forma dela se sentir mais forte e dela conseguir enfrentar o dia a dia dela. E aí entra muito conceito, que também seria um outro capítulo, acho que é um tema super legal para a gente ter nessas discussões, é a reabilitação paliativa, né? A gente não espera que essa doente, essa paciente, corra uma maratona, mas a gente pode ter muito ganho de funcionalidade tendo esse olhar e respeitando os valores e vendo de uma forma multidimensional o quanto que o adoecimento e, nesse caso, o próprio envelhecimento impactou na qualidade de vida dela. Então, o cuidado paliativo é isso. É olhar como um todo, a gente reconhecer os valores, o que que a gente pode contribuir para gerar um impacto na qualidade de vida. E aí, o que que aconteceu? Essa paciente, eles conseguiram, né, tiveram esse olhar, eles conseguiram foi fora do Brasil, né? Mas num contexto que um transporte conseguia buscá-la em casa e levá-la para a sessão de fisioterapia semanalmente. Ela fazia amizade na sessão de fisioterapia, via gente, vinha um monte de gente, né, das equipes, conversava com todo mundo, ela melhorou da depressão, teve ganho de funcionalidade e teve uma baita melhora da qualidade de vida, e ela trouxe esse termo que é a longevidade com propósito. Então, eu quis encerrar essa aula, essa conversa com esse termo que eu achei muito bacana, né? Que a gente encontre propósito na longevidade dos nossos doentes, para a gente poder cuidar melhor. Obrigada, fico aberta aqui totalmente para as dúvidas e se alguém quiser compartilhar algum caso, alguma coisa. Deixa eu ver vocês que eu não vejo. Muito bom, Isa. Eu achei muito legal quando você traz, né, falando, né, que as famílias não enxergam, né, a fragilidade como o início ali da perda de funcionalidade, né, e tudo mais. Eu acho, inclusive, que os médicos não enxergam, né? A gente tem feito o risco paliativo, que é justamente tentar pegar esse paciente no início da perda de funcionalidade. Não necessariamente ele tem uma doença, outra doença crônica, a não ser a fragilidade, né? Ou às vezes tem só uma hipertensão, né? Não tem essas doenças mais estigmatizadas que realmente vão trazer o paciente à finitude, né? DPOC, insuficiência cardíaca, o Sim, câncer. Então, são pessoas que têm hipertensão, diabetes, dislipidemia.
né? E fragilidade, assim. A gente vem tentando pegar esses pacientes no início, né? Então a gente usa o Spict para poder fazer essa triagem, né? E várias vezes quando eu vou falar com as equipes, não, mas é um vovô que não tem nenhuma doença grave, né? Então as equipes Quantas médicas vezes a também gente têm já ouviu dificuldade isso, de né? olhar isso. Pois é, e assim, se as instituições entendessem o quanto a gente pode ajudar, e foi o que você falou, e diminuir reinternation, melhorar a qualidade de vida, e em termos de time mesmo, né? Porque você precisa ter uma TO para, às vezes, adaptar a casa dessa pessoa, uma físio para ajudar, não, né, diminuir um pouco a sarcopenia e não perder mais, para melhorar a fadiga. Então, é tanto uma coisa multidisciplinar, né, e que ajuda, inclusive, nos números hospitalares, mas ainda é um grande Com menor desafio. custo, né? Assim, Pois é. até se as companhias de saúde, se todo mundo mobilizasse esse olhar, o custo também diminui, porque esse paciente vai internar menos, ele vai menos para UTI, ele vai ser um gasto com reabilitação, com fisioterapia, com maior suporte para ele, mas ele está em casa, né? Sim. E quando a gente pensa em prognóstico, fragilidade é uma das primeiras coisas que pontuam em prognóstico, e pontuam de um jeito ruim, né? É um paciente que tem mais risco de morrer. Uhum. Esse paciente não vai conseguir, por exemplo, fazer diálise numa intercorrência, né? Por conta da fragilidade, ele pode ter uma contraindicação a procedimentos que se ele não tivesse fragilidade, ele poderia se beneficiar. Isso vai piorar o Sim. prognóstico. Mas vou abrir para o pessoal falar também, senão eu fico monopolizando. Acho que Ah, tem tem no uma chat dúvida. aqui. A fragilidade pode acontecer em um paciente que não seja idoso e ele precisaria de cuidados paliativos, ou se você utiliza o termo fragilidade para idosos. Também pelas a gente pode ter pacientes que necessitem de cuidados paliativos em qualquer idade, né? A questão da fragilidade, quando a gente vai muito pela definição, ela está atribuída ao paciente idoso, né? Algumas alterações do próprio envelhecimento vão contribuir naquele ciclo fenotípico ali de perda muscular e tudo mais, de disfunção catabólica. Então, a síndrome da fragilidade é voltada para o paciente idoso. Se a gente tiver um paciente, e aí, por exemplo, um paciente acamado com esclerose lateral amiotrófica, que pode ser sarcopênico, ele também pode ser frágil, né? Ele também vai estar mais propenso a ter desfechos desfavoráveis. Mas a própria síndrome da fragilidade, quando a gente fala conceitualmente, ela é voltada para o idoso. Posso só complementar, Isa? Claro, Não claro. sei se Não o sei se eu André respondi está também. perguntando especificamente, por exemplo, na UTI, a gente tem os pacientes críticos crônicos, que é também uma doença, né? Tem gente que não acredita, mas E que existem as pessoas várias, não não é só um reconhecem, né? paciente que. Oi? E que as pessoas não reconhecem também como doença, né? O crítico crônico. Exato, e não é só um nome, porque é um paciente que está há muito tempo na UTI. Existem inúmeras alterações metabólicas nesse paciente acontecendo que tornam esse paciente frágil, né? Que a gente não chama de síndrome da fragilidade no doente crítico crônico, mas é um doente frágil, que também evolui com sarcopenia, evolui com alterações tanto metabólicas, caquexia, musculoesquelética, endocrinológicas. Então, também é um paciente que tem muitas semelhanças com o idoso, com síndrome da fragilidade, que aí o nome é diferente. Mas o Uhum, prognóstico também, quando esse paciente é um crítico crônico, também o prognóstico é ruim. E na pediatria também, né? Hoje em dia a gente começa a ver também criança, por exemplo, crítico crônica. Então, que também entra com um grau de fragilidade. uhum. Gente, eu tô chegando por aqui. Mais dúvidas? A Tenho, Juliana. tudo bem? Sou cirurgiã, acho que eu tô, né? Diferente um pouco. Mas eu tenho estudado muito, né, cuidados paliativos e eu queria até compartilhar, se eu puder rapidamente, um caso que eu vi essa semana numa outra instituição, um paciente de 97 anos, lúcido,
com um tumor de orofaringe que seria responsível à radioterapia, que seria o tratamento inicial. E ele tá bem no limite mesmo quando para conseguir é, é, ser submetido à radioterapia. Ele é um paciente que já tem um comprometimento tão importante da orofaringe, que ele precisa já, né, de sonda, enfim. Só que a fragilidade dele é tão intensa, ele tem uma cifose tão grande, ele não consegue nem erguer o pescoço, manter a sustentação da cabeça. Ele tem uma sarcopenia, assim, uma cacaxia importantíssima que já vem vindo isso. Na verdade, ele tem 97 anos, lúcido, mas esse quadro todo foi se instalando há pelo menos 10 anos. E aí ele chega pra gente para fazer um tratamento, é um paciente que para eu passar uma sonda nele, como ele tem uma lesão extensa, ele não vai tolerar, a gente teria que fazer algo por endoscopia, e ele não consegue, ele não tem postura, ele não tem massa, ele não tem condições alguma. Então, assim, é uma situação que a gente está tão angustiados porque ele tem sintomas, a gente sabe que é uma doença de mau prognóstico, mas a gente fica naquele limite, até aonde que eu devo ir? Porque a doença dele realmente ele tem um risco enorme de morrer pela doença, mas o nosso tratamento, né, passar uma sonda para ele está sendo um desafio. Ele não tolera uma sonda sem uma endoscopia, ele não consegue passar, não consegue deitar numa maca, por exemplo, não consegue ficar de pé, enfim. E aí, então, um dos motivos que a gente tem se aproxima, porque a gente tem, vocês estão falando sobre os idosos, né? E essa é o nosso perfil mais comum de pacientes hoje, né? A gente tem se tornado cirurgiões geriátricos, né? Então, a gente tem acompanhado, então, e a gente não sabe lidar muitas vezes com esses limites mesmo, né? Quando a gente olha, ainda mais quando a gente tem uma visão, né? Principalmente a gente, visão 3x4, né? Do paciente, como enxergar Uhum. como um todo e planejar um tratamento que respeite a dignidade desse paciente. E aí a gente fica na dúvida, o que que vai vir primeiro? Esse paciente vai falecer da fragilidade ou esse paciente vai falecer do câncer, né? É super difícil esse desafio e entender esses limites e propor um tratamento que seja adequado, né? Desculpa, foi só mais um desabafo do que uma pergunta, nada assim, mas para também dizer o quanto foi importante, eu estou super feliz de estar aqui pela uma primeira vez e como esse assunto ele é de todos nós, né? Juliana, obrigada por trazer, né, esse desabafo, esse caso. É muito importante a gente pensar, eu sempre penso assim nos procedimentos como uma ponte, né? O quanto que passar uma sonda ou fazer uma radioterapia, a gente vai ser uma ponte para esse paciente ter um ganho funcional, né? Para esse paciente ter uma recuperação. Quanto que a gente vai conseguir trazê-lo para um cenário melhor, para ele viver, né, de uma maneira mais confortável e tudo mais. Esses casos são bastante complexos, porque geralmente isso está muito. A gente tem que trazer muitos valores desse doente, o quanto que ele tem, se ele é lúcido, o quanto que ele tem entendimento disso tudo, né? E o quanto que a gente vai, se a gente colocá-lo como uma opção terapêutica de radioterapia ou de algum outro procedimento cirúrgico, o quanto que isso vai agregar mais risco e maior chance dele falecer em virtude do tratamento instituído e não da doença. Mas são casos complexos que a gente está, por conta do envelhecimento, cada vez mais. Que eles estão cada vez mais frequentes. Não sei se o pessoal, alguém quer contribuir também em relação a isso, Veri, Vitória. Né, super de acordo. E acho que também, né, é isso, entender assim, qual é a expectativa dele, né? E será que com os procedimentos você vai alcançar a expectativa que o paciente tem? Ah, eu quero voltar, sei lá, comer por boca, ser funcional, sei lá, jogar tênis. Mas, puxa, isso eu não vou conseguir, né? Então, quando você não consegue alcançar a expectativa do paciente, talvez qualquer coisa que você faça é muito, né? E a gente tem essa angústia, né? Que a gente tem que fazer algo. E às vezes não fazer algo invasivo é fazer muita coisa para o doente, né? É ter esse olhar individualizado, falar, puxa, Uhum. acho que talvez eu vou fazer mais mal do que bem. E se ele começar a ficar desconfortável, é entrar com medicações, né? Voltada para o desconforto e entender que talvez seja um paciente que vai entrar em fim de vida mesmo, né? Mas nunca é fácil. Eu tenho aqui, ó. O Fran quanto a tá falando fragilidade aqui. impede.
o idoso a ter as melhores condições para seu tratamento e o quanto o oposto também é válido. Tô aqui no Pilates, tá cheio de idoso, bem mais robusto que eu. Mostra que vale a pena e é possível sim envelhecer com qualidade funcional. Eu vi agora que a Fran mandou no grupo que estava se sentindo aquela senhora com dor nas costas. E é verdade, né? O quanto que, quando a gente para pensar, o quanto que tem pessoas frágeis, assim, que às vezes a gente, não é o seu caso, tá, Fran? Mas que a gente tem que identificar de forma precoce. Por isso que tem que todo mundo para musculação já, para evitar que fique um idoso frágil. Alguém tem mais alguma pergunta, gente? Então, eu queria agradecer a Isa. Vou já contar para vocês qual que é a próxima reunião que a gente vai fazer. Vai ser no dia 9 de março. E o tema da próxima reunião vai ser a criança como sujeito do cuidado, autonomia e comunicação em paliativos pediátricos. Então, todo mundo é super bem-vindo. Tem a lista de presença para quem não assinou, assinar, que está no chat, e também é uma forma de vocês trazerem sugestões de temas que vocês queiram, que a gente sempre, todo ano, vai tentando trazer os temas que o pessoal vem colocando aqui nas reuniões. E aí, todo mês, então, a gente tem reunião, a gente aguarda a presença de vocês e super obrigada. Hoje deu 65 pessoas, ó, fiquei super feliz. Que acho que é um tema que né, foi que nem a Juliana falou, né, tá na vida de todo mundo, né, na nossa família, né, se a gente for vendo assim, os nossos pais, avós, né, também vão ficando frágeis, né, então, acho que independente da área que a gente tá, a gente convive com pacientes assim e é um desafio, né, identificar e entender qual é o melhor cuidado. Não sei se a Via ou a Isa querem falar mais alguma coisa. Senão vamos deixar todo mundo ir descansar nessa segunda-feira. Descansar. Gente, obrigada mesmo pela É presença, isso, viu? gente. Uma linda inauguração do ano. Obrigada, Isa. Eu que agradeço. Muita gente Boa comentando noite. no chat e no forms da lista que foi incrível, agradecendo. Nós que agradecemos. Fico feliz, fico muito Meninas feliz. também. E aprendo com vocês todos os dias. Querida. Vamos lá, então. Até